Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vou falar com vocês da Clausura, um novo poder de classe, digamos assim, que saiu na Dragão Brasil há um tempo atrás e hoje eu vim explicar para vocês como esses poderes funcionam e também dar um pouquinho da minha opinião. Se você não sabe, a Dragão Brasil é uma revista que fala de várias coisas de RPG e desde que o Ordem Paranormal foi lançado, desde que o sistema de RPG foi lançado, eles também colocam várias coisas lá sobre a Ordem Paranormal. Já colocaram alguns poderes de classe, acho que já teve até criatura, exemplo de ficha, enfim, várias coisas, várias matérias sobre ordem. E dessa vez, eu não sei se foi nessa edição ou na edição anterior, mas saiu uma página muito grande, um artigo muito grande, uma matéria inteira sobre um poder novo chamado Clausura. Ele se baseia todo na realidade, em o personagem ser todo fechado na realidade, tão fixado em coisas mundanas, que isso acaba despertando poderes nele, coisas, digamos, sobrenaturais, mas não paranormais. Tudo baseado na realidade, justamente contra o paranormal. O processo de clausura é justamente o contrário de transcender. Quando você transcende, você aprende, né, esse primeiro ritual para se comunicar com o outro lado, e quando você volta, você traz um pouquinho do outro lado com você e deixa um pouquinho seu lá do outro lado. E no caso da clausura é justamente o contrário. Ele é basicamente, como a própria matéria, como o próprio poder diz, um anti-ritual. Então você fica totalmente o contrário do paranormal. Você luta tanto contra, você é tão contra o paranormal, você é tão focado, tão preso na realidade que você se fecha totalmente e literalmente não consegue mais acessar o paranormal. Esse poder vai funcionar mecanicamente como um poder de classe, então a cada 15 necks você pode escolher um poder. No caso, clausura é só mais um deles e você pode escolher mais de uma vez, porque tem várias coisas que eu vou explicar, são os grilhões, né, que eu vou explicar para vocês, mas você só pode escolher ele a partir do nex 50. Depois que você atinge esse nex, que é quando você escolhe a sua afinidade, né, quando o seu personagem define a sua afinidade com algum elemento paranormal, você pode, ao invés disso, pelo que eu entendo, você escolher, na verdade, a clausura. Então você se fecha contra o paranormal. A partir desse momento, você não pode mais transcender, você recebe mais um D20 para qualquer teste de resistência contra poderes paranormais e também consegue algumas outras coisas. Quando você escolhe esse poder de clausura, você pode escolher a primeira vez um grilhão e a partir dele você tem outros poderes que você pode escolher e deixar o seu personagem mais forte sem a necessidade do paranormal. Então, como eu falei, todos esses grilhões são baseados na realidade, são literalmente correntes que vão prender você no mundo real. Esses grilhões são os grilhões da alegria, dança, determinação, lógica, retidão e violência. Então, todos eles são baseados em coisas mundanas, então você não precisa mais se preocupar com ter o paranormal sendo absorvido pelo seu corpo, pela sua mente, porque isso não vai mais acontecer, digamos, intencionalmente, como a gente faz, como os personagens fazem quando eles usam ao transcender e pegam poderes paranormais, rituais e coisas do tipo. Eu vou passar rapidamente pelos poderes que você pode escolher a cada um desses grilhões, lembrando que depois que você escolhe um grilhão a primeira vez, você não pode mais trocar. Então você escolhe um grilhão, você pode pegar o poder de clausura outras vezes, mas você só vai poder pegar os poderes dentro daquele grilhão que ele te proporciona, né? Então vamos lá, vamos começar pelo grilhão da alegria. A primeira coisa é que quando você escolhe ele, você ganha mais um D20 em testes de diplomacia. E o primeiro poder que você pode escolher desse grilhão é o discurso inspirador. Você gasta uma ação completa e 5 pontos de esforço para todos os seus aliados em alcance curto ganharem mais um D20 em qualquer teste de perícia até o fim da cena. Lembre-se que a gente está falando de 50 a mais, os poderes são fortes, então vai ter um gasto de PE e provavelmente algumas, né, ação completa, gasto de PE um pouco elevado, mas a gente não está falando de nex baixo, é só 50 a mais, nex médio alto. A gente tem também o distrair o horror, que na minha opinião de todos esses poderes é um dos mais fortes, justamente porque ele mexe com sanidade. Você gasta 3 pontos de esforço e uma ação de movimento e você pode dar um D8 de pontos de sanidade temporários para um jogador, para um aliado, até o fim da cena. Então, aquele aliado que está começando uma cena de combate com 1 de sanidade, que ele acabou de ficar com 1 de sanidade, e vocês veem que a criatura bate com sanidade, dá para gastar algumas ações ali dos seus turnos, ação de movimento, você pode usar ela e ainda usar um ataque
e você consegue dar pontos de sanidade temporário. Depois esses pontos vão pro saco? Vão, e aí você vai talvez perder ali o jogo. Enfim, aí depois você resolve. Ponto de sanidade é sempre bom ter. E o terceiro poder desse grilhão da alegria é o amanhã vai ser outro dia. Nesse você gasta 3 pontos de esforço e uma reação para ignorar o efeito de perda de sanidade. E isso só pode ser usado uma vez por cena, mas só aqui já tem uma ajuda muito grande. É um outro poder bem forte, apesar de eu gostar mais do outro que dá pontos de sanidade temporário. Esse também é muito forte, principalmente se você tiver com pouca sanidade e receber uma presença perturbadora ou um ataque de sanidade, né, que cause pontos de sanidade. Isso aqui também ajuda demais você a não perder o seu personagem para a loucura. Indo agora para o grilhão da dança, a primeira coisa que você recebe é mais um D20 em testes de arte. Vocês perceberam que o da alegria você ganha um D20 em teste de diplomacia, esse você ganha um D20 em testes de artes. Basicamente vocês já perceberam que cada grilhão você ganha um D20 em alguma perícia específica. No caso da dança é em artes. E o primeiro poder é ataque melódico. Nesse, sempre que você estiver ouvindo uma música que você gosta, então se o seu personagem tiver com uma playlist no ouvido, num fone de ouvido, alguns personagens aí podem vir na cabeça de vocês, você recebe mais um D20 em jogadas de ataque. Então isso é bacana, principalmente para essas pessoas que gostam de fazer personagens que estão sempre com fone de ouvido, ouvindo uma música, são ou good vibes, ou até os caras mais violentos, mas vocês vão conseguir aumentar o ataque de vocês só ouvindo música, isso é bem legal. Outro poder é a defesa dançante. Nesse aqui, quando você faz uma esquiva, você pode adicionar o seu bônus de arte na defesa. E aqui tá escrito adicionar e não substituir. Então eu acredito que você some reflexo e artes para aumentar ainda mais a sua defesa. Então, mais um bônus aí para quem gosta de trabalhar na esquiva. O último poder desse grilhão é o luta dançante. Você gasta um ponto de esforço e uma ação de movimento para entrar em uma postura de luta dançante. E até o final da cena, você pode usar artes como o bônus do seu teste de ataque ao invés de luta ou pontaria. É basicamente ali o que o Lâmina Maldita faz com o ocultista, que usa ocultismo ao invés de luta ou pontaria. Esse aqui você pode usar artes ao invés de luta ou pontaria. Legal, porque você pode fazer algumas builds para economizar um pouco de perícias. Indo agora para o grilhão da determinação, a primeira coisa que você recebe é mais um D20 em testes de vontade, e esse aqui é bem bacana, principalmente para testes ali que envolvem perda de sanidade. E o primeiro poder é o desafiar o perigo. Com esse poder você pode escolher agir de uma maneira imprudente, digamos assim. Então você vai sofrer menos 2 na defesa e menos um D20 em todos os testes de resistência até o seu próximo turno. Em compensação, tudo que você fizer, qualquer teste que você fizer de perícia, tem mais 2. Então, basicamente, se você escolher esse tipo de atividade, é basicamente assim, você não se importa muito com as consequências do que você está fazendo, desde que você esteja, digamos, focado. Então todas as suas perícias vão ter mais 2 de bônus, mas se você precisar fazer um teste de resistência ou sofrer um ataque, você vai ter desvantagem. O segundo poder é o hoje não. Esse é bem legal. Quando o seu PV é reduzido a 0, você pode gastar 5 pontos de esforço para receber um D6 de pontos de vida. Claro que você só pode usar isso uma vez por cena, mas já vai salvar ali em caso de você entrar e morrendo. Você não entra e morrendo, você chega a 0, gasta 5 pontos de esforço, rola um D6 e você tem aquela sobrevida sem precisar fazer nenhum teste de medicina. E dependendo do caso, pode ser bem útil. E o último poder desse grilhão é o sorriso selvagem. Nele, toda vez que você faz um ataque, você pode gastar um ponto de esforço para somar a sua presença no dano. Aí também pode variar dependendo do tipo de build que você conseguir fazer, uma build que tenha bastante presença e outras coisas que você possa somar ali no seu ataque. Aqui fala um ataque, então pode ser tanto um ataque longo quanto um ataque corpo a corpo. Aí vai da criatividade de vocês montar ficha em cima desses poderes. O próximo grilhão é da lógica, e o que você recebe aqui é mais um D20 em testes de tática. Assim como todos os outros, essa perícia é a tática. E o primeiro poder é o avaliar oponente. Com esse poder você gasta um ponto de esforço e uma ação de movimento e você vai analisar o inimigo. E até o fim da cena, se você quiser esquivar, contra-atacar ou bloquear, você vai somar o seu intelecto na defesa. Então aí, inclusive, como aumenta ali a sua defesa até para contra-ataque, talvez seja uma boa ideia, talvez começar a usar o contra-ataque, né? Porque a gente sabe que é uma mecânica que quase ninguém usa. Outro poder é a hora de ponderar. Esse aqui é bem engraçado até, porque você vai ficar parando para pensar e argumentar, enfim. Quando você faz um teste baseado em intelecto, você pode gastar o dobro do tempo para fazer essa ação que você quer fazer e ganhar mais um dado nesse teste. E o último desse grilhão é o retirada tática. Quando você estiver machucado, você pode gastar 2 pontos de
esforço para receber uma ação de movimento adicional nessa rodada. Então, basicamente, como o próprio poder diz, se você precisar sair dali, você ganha uma ação de movimento a mais. Ou você pode usar isso para qualquer outra coisa, você está usando a tática ali para o seu combate, essa é a ideia. No grilhão da retidão, o dado a mais que você ganha é para testes baseados em religião, e o primeiro é o corpo de aço, o primeiro poder que você pode escolher. Com esse poder, a sua pele se torna basicamente uma proteção, como o próprio poder diz, a sua pele é uma proteção leve, ela não ocupa espaço, você ganha uma proteção leve de graça, não precisa fazer nada para isso. É bacana, não vai combar com rituais que dão defesa, porque ela conta como uma proteção leve, mas aí entra o caso, será que eu posso aprimorar minha própria pele? Não sei, de qualquer forma, você ganha uma proteção leve sem ocupar nenhum espaço. A gente tem também o escudo da honra, esse é bem bacana, quando você faz um bloqueio, os seus braços contam como escudo, mas também sem ocupar espaço até o seu próximo turno. Então, além da proteção leve, se você tiver ali com a sua pele, você tem os seus braços servindo como escudos, aumenta ainda mais a defesa. E o último poder da retidão é o heroísmo inato, você pode gastar 5 pontos de esforço para fazer uma ação adicional no seu turno. Aqui, esse é um poder bem bacana e bem forte para aquelas pessoas que gostam de fazer combos de ganhar mais ações. Então usa surto temporal, usa ataque extra, agora tem o heroísmo inato se pegar esse grilhão, então tem várias opções agora para você ganhar ainda mais ações no mesmo turno. E o último é o grilhão da violência, o que você ganha é o mais um D20 em testes de luta, e o primeiro poder é o ignorar ataques, que você pode gastar de 1 até 5 pontos de esforço, é você que escolhe. E até o começo do seu próximo turno você recebe a resistência a dano igual ao ponto de esforço que você gastou vezes 10. Então se você gastar 1 é 10 pontos, se você gastar 2 é 20, se você gastar 5 você tem 50 de resistência a dano até o próximo turno. O instinto assassino faz com que sempre que você atacar, você pode gastar 2 pontos de esforço e fazer mais um ataque. É basicamente um ataque extra sem utilizar o paranormal, só na base da violência mesmo. E o tirar força da dor é o último poder, fazendo com que sempre que você estiver machucado, a sua margem de ameaça aumente em 2. Então todos os seus ataques vão ficar mais fáceis de acertar crítico. Esse aqui também é bem bacana, tem várias opções de combo, principalmente para quem gosta de focar em crítico. E esses são todos os poderes que vem com essa regra de clausura, né? Lembrando que sempre que você escolhe a clausura no personagem NEX 50, você não pode mais transcender. E dando a minha opinião aqui, se você ficou aqui até agora para ouvir minha opinião, obrigado, deixa um likezinho e se inscreve para não perder os outros vídeos, mas de qualquer forma, eu achei essas habilidades interessantes, elas são quebradas de propósito. A gente sabe que geralmente quando as pessoas fazem isso de colocar um conteúdo adicional, principalmente no sistema de RPG, eles colocam um pouco mais quebrado para o pessoal testar, achar uns combos, quebrar mesmo o sistema e depois eles vão lapidando. De início tá tudo muito forte, tem vários poderes bacanas. Para quem gosta de sistema, para quem tá falando apenas na questão de sistema, vai ver isso aqui como um prato cheio para pegar poderes de classe junto com poderes de clausura. Lembrando que você só pode pegar poderes paranormais até NEX 50, depois de NEX 50 não pode mais transcender, então não pode pegar mais poder paranormal nenhum, só os poderes de clausura, mas dá para fazer uns combos bem legais. A minha opinião em questão de mecânica, excelente. Em questão de lore, não gostei muito assim não, porque na verdade o que eu não gostei foi 2 pontos. Primeiro que você pode escolher isso em NEX 50, mas você pode transcender em NEX 15, em NEX 30 e em NEX 45. Eu não sou muito fã disso. Se você tá colocando na história que o personagem tá totalmente focado e preso e agarrado à realidade, ele vai lutar contra o paranormal de qualquer maneira e vai usar os poderes da realidade contra o paranormal, eu acho que uma regra seria ele nunca ter transcendido. Se um personagem chegar a 50 de NEX sem transcender nenhuma vez, aí sim ele pode escolher um poder de clausura. Aí eu acho que não precisaria nem nerfar tanto alguns poderes aqui. Entretanto, alguns desses poderes, por exemplo, aquele que deixa a sua pele mais forte e outros que dão alguns poderes que parecem paranormais, aí eu acho que fica estranho. Por quê? A regra é, o Ordem Paranormal faz com que o poder paranormal transforme as pessoas mais fortes, traga criaturas e tudo mais. Então todo o poder, tudo que a gente não está acostumado vem do paranormal. Por quê? Porque o ser humano é naturalmente fraco, por isso que a gente tem armas. Então quando você coloca esses poderes que não têm origem do paranormal, mas sim da realidade, a gente está começando a impor que na realidade do Ordem Paranormal
também tem poderes sobrenaturais, mas que não vêm daquele paranormal que eles estão lutando contra. Então, é um outro tipo de paranormal. E pra mim ficou um pouco confuso na parte de história. Eu acho que deixar esses poderes fortes é interessante, mas começa a fugir um pouco, na minha opinião, da parte de paranormal, entendeu? Eu acho que dentro do Ordem, tudo que é grande demais pra ser de um ser humano é paranormal, porque essa é a ideia do universo. Mas é claro que essa é a minha opinião. Eu quero saber o que vocês acham desse tipo de regra. Deixa um comentário aqui embaixo, vocês sabem que eu tô sempre lendo e trocando essa ideia com vocês. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e olhos sempre abertos.